Fala, tios! Começando mais um programa aqui. Temos várias pautas combinadas, mas devido ao que está acontecendo na nossa cidade nos dias de hoje, foi alterado pelo tema segurança e sensação de segurança. Ou insegurança. Tá. Ou insegurança. Então a gente vai discutir, tentar buscar causas, soluções. Estamos com dois especialistas de segurança aqui, Dr. Marcos Vinícius e Dr. Rafael. Segurança da coluna vertebral. E o intuito é esse alimentar. mesmo. Bater papo. E começar por você, Marco. O que tu acha aí? Qual a sua sensação do que está acontecendo hoje? Então, tio. E aí, galera, beleza? Vamos tentar se ater ao que tem acontecido aqui, né? Porque segurança pública é um tema que é muito amplo, né? A gente pode falar aqui sobre diversos aspectos, né? Sobre pobreza, que gera toda uma classe susceptível a entrar num contexto de criminalidade. A gente pode falar sobre falta de investimento em polícia, em forças de segurança e tal. E pode falar sobre política também, né? Então, tudo é política. Né? Tudo é política. Tem esses aspectos aí que podem ser abordados, né? Eu acho que o principal... Eu vi um filme uma vez que se chamava... o filme chama O Suspeito da Rua Arlington. Então, esse filme me trouxe um conceito interessante que até hoje eu trago para minha vida, assim, que é a questão da sensação de segurança. As pessoas vivem baseadas, né? Levam o seu dia a dia, a gente sai para trabalhar, a gente leva nossos filhos para a escola, baseado numa sensação de segurança. Ou seja, o que é que nos traz sensação de segurança? No nosso contexto aqui, talvez seja o quê? Seja a presença, né, de forças de segurança ali, polícia militar, polícia, né, municipal, guarda municipal e tal. E quando a gente anda na rua, a gente se sente seguro por causa disso, né? E outra coisa, obviamente, é a gente não ter casos próximos, né? Que sofreram assaltos, ou nós mesmos, né? Isso também traz uma sensação de segurança. Enquanto não chega perto da gente, a gente vai achando que, não, é tranquilo, né? A gente é meio exagerado isso e tal. Mas hoje a situação que a gente está aqui, né, atual, extrapolou um pouco isso tudo, né? Realmente a gente viu uma realidade que é uma realidade que até conversei com o Fábio uma vez, você conversou comigo sobre isso, que a gente meio que vive sobre talvez um pseudo-domínio ou até um domínio mesmo de organizações criminosas, né? Então a gente tem essa que é uma realidade, não só aqui no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, mas aqui expôs, né, essa organização do crime expôs a fragilidade do Estado, né? O Estado como uma instituição, né? Então eu acho que a nossa sensação maior de insegurança hoje que a gente está sentindo é porque a gente viu quão frágil é o Estado, né? Frente a essa organização, né? Eu acho que antes da gente ir atrás minha opinião. Acho que antes da gente ir atrás das causas, vou ver como é que a Rafinha vai abrir. Depois eu acho que o leque das causas e como a gente chegou a isso aí, acho que é o principal. Você, Rafão, o que você acha? E aí, tios? Semana difícil. Difícil demais. Eu acho que tem a sensação de segurança, né, de levar o filho na escola, e também tem a sensação de insegurança. Tem os dois lados da moeda, né? E essa sensação de insegurança, ela pode ser real ou não, né? Principalmente com as redes sociais. A gente recebe inúmeras mensagens diariamente. Tocou fogo no ônibus, tocou fogo na padaria, tocou fogo não sei onde. Obviamente que está tendo uma onda de criminalidade, mas é muito pertinente apurar e saber se realmente aquilo é verdade. Hoje as pessoas têm uma tendência muito grande em compartilhar as coisas sem ter o conhecimento, né? Assim, se tem realmente procedência, enfim. E eu particularmente, essa semana foi muito difícil para mim, eu acho que para vocês também. Foi muito difícil porque eu trabalho numa instituição de ensino, numa faculdade, e a gente teve que suspender a aula remota por causa da insegurança. E isso se estendeu também para a clínica, para o atendimento, o paciente não foi até a clínica, enfim. Então, é uma sensação de insegurança e uma comprovação de insegurança.
Então, sendo bem sincero, eu já começo esse papo aqui de hoje com uma frustração muito grande, porque eu fico me perguntando até onde é possível o Estado controlar ou não, sabe? Até onde é possível ter uma resposta. Porque, pelo visto, sabe assim, enfim. Não, minha opinião é assim. O que eu acho mais difícil e mais complicado é a gente tentar entender até que ponto a normalidade é um grande faz de conta. Perfeito. Porque quando a gente começa a fazer uma análise até que ponto esse pessoal tem o verdadeiro poder, até quando o Estado tem esse verdadeiro poder nesses países em desenvolvimento principalmente, e aí o cara fala, citar qualquer governador que estivesse no poder, ou qualquer político, desde o presidente ao governador, e esquecer a formação de como isso aconteceu, achar que a culpa é de A ou B ou C na situação que está atualmente, aí começam as conjecturas e as formações. Não, eu acho que existe um grande acordo entre os poderes políticos e as facções e tal, mas é muito complicada a luta contra esse terror, porque eles não têm farda, eles não têm local, eles estão diluídos, e quando a gente fala assim, eles, quem são eles, né? Por mais que se tenha controle de quem é o chefe ou quem não é, as ações são arbitrárias, ninguém sabe se eles vão atirar, se vão matar, se vão tocar fogo. Terrorismo, né? Literalmente. E ele começa, aí você culpar o Estado, ou querer que o Estado tome posse disso é impossível, na minha opinião. E aí o que eu digo, talvez a normalidade, o que é normal para nós, é um grande faz de conta. Porque se de fato existir esse pessoal declarar guerra de verdade, a gente vai virar um grande terror que não tem sentido. E quanto mais a força do WhatsApp, aquilo que você falou, toma corpo, eles têm noção de que controlam a situação. Porque na hora que você suspende todas as aulas, suspende os atendimentos e tranca todo mundo dentro de casa e suspende os ônibus, ele tocando fogo em 2 ônibus, eles trancaram 500 mil pessoas dentro de casa. E quebraram a economia e que vai à frente. Aí qual é a solução? É encher de policial para que tenha essa sensação de segurança? Vai tratar a raiz do problema? Eu não sou inocente ao ponto de achar que a gente vai resolver isso assim, do dia para a noite, ou que vai combater a droga. Se a droga é um problema nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, em todo lugar do mundo, independente, porque muita gente simplifica o problema dizendo assim, se no Brasil punisse, prendesse, matasse ou a impunidade fosse 0, você resolveria o problema. Não sei. Né? Assim, uma discussão mais profunda, que eu acho que parte de tentar descobrir a origem e saber onde chegou. Também simplesmente não simplifica a situação dizendo, não, se a governadora fizesse A, B ou C, estaria resolvendo o problema. Porque como o Marquinho disse, que você ser preso dentro da gaiola aí, né, que a gente tá, as pessoas ficam presas dentro de casa e com o celular na mão. Essa cena aconteceu várias vezes durante essa semana, de você entrar na sua casa e ter pessoas, as pessoas queriam acompanhamento em tempo real de onde estava pegando fogo. Pegou fogo na ponte, pegaram fogo em tal lugar, em tal interior, e agora vai aquela coisa que as pessoas nutriam como se fosse um cinema ao vivo, né? De que estavam dominando e torcendo para que aquilo, não sei se torcendo para que se perdesse o controle, mas me assustou muito, e me assusta muito essa realidade de saber que, na verdade, a nossa normalidade não existe, né? Perfeito. E assim, eu volto aqui ao que eu falei no início, né? O exemplo desse filme que eu citei, Suspeito da Rua Arlington, eu indico a vocês, se vocês não viram ainda. Indica o pessoal aí, acho que o pessoal vai... O Suspeito da Rua Arlington. Depois tem na Netflix. Vai colocar no link embaixo. Tem em algum canto. É porque para escrever Rua Arlington, pode ser que dê problema. Tem tudo a ver com isso. Por que tem tudo a ver? Porque ele fala justamente sobre isso, Fábio. A sensação de segurança, na época, o contexto do filme era o quê? Era sobre atentados terroristas, certo? E aí era no contexto do evento do Unabomber, lá nos Estados Unidos, né? O cara que entrou lá no prédio público lá, detonou uma bomba, explodiu, matou gente pra caramba. Aí, que pode, caralho. Então foi pra caralho mesmo. Aí o que é que aconteceu? O FBI lá, a CIA... Mas você vai contar o filme? Você vai contar o filme? Não, só um detalhe assim do filme. Aí eles foram atrás de descobrir quem era, né? Quem tinha sido e tal. E aí o filme trata justamente disso. E o cara que é especialista em segurança no filme, ele fala isso, que eles prenderam um determinado cara lá, mesmo com as pistas mais ou menos, né, quentes, as pistas eram mais ou menos,
Mas o que foi que eles fizeram? Eles prenderam um cara, deram um nome, prenderam, mas aí o cara fala disso, o cara do próprio FBI disse, isso era necessário naquele momento. Para quê? Para devolver às pessoas a sensação de segurança. Entendi. Encerrar o ciclo. Você tem que achar um culpado, velho. Você tem que achar um responsável. Então, eu acho que é o que acontece aqui agora. Eles estão prendendo aí gente aí. Quem não escutou aquela piadinha da polícia, né? Que era o SWAT, o FBI, a SWAT e o Bob. Exatamente. Que pega o coelho, se eu juro que sou o coelho, né? Pronto. Então, assim, eles estão prendendo gente aí. É legal, a gente acha bom e, assim, todo mundo vibra, né? Pô, prender o líder, não sei de onde. Mas vai resolver, assim, acabou com não acabou, né? Isso é que é foda, né? Só uma colocação sobre o que você falou de Mas caralho. nos devolve a sensação, né? Você falou caralho, né? No sentido figurado. É. Fique bem claro. Porque, só pra deixar claro, que cebola é barato, cara é alho. Sim. Não, ele tá estudando, ele tá se superando, né? Sim. Não, mas é fogo mesmo, viu? Assim, foi só pra quebrar, viu? Caralho. Eu particularmente, é um assunto muito Cebola denso. é barato, cara. Cara e alho. É um assunto muito denso, né? É um assunto muito denso e que traz muita reflexão sobre o que o Fábio tá falando aqui agora. Sobre essa questão, o que é normalidade, quem é o culpado, vamos resolver quando, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que em todos os estados existe um acordo velado entre as forças institucionais e o crime organizado? Eu acho que sim. Eu gostei que a gente tá tendo pistas. Eu acho que sim. Aí que sim, né? Eu acho que sim. Você acha que se não houvesse um acordo, fosse guerra declarada, então tinha paz? Concorda, Eu posso dar aqui um exemplo? Pode. Deve. É aquela história eu acho que é bem mais ou menos parecido assim, aquela história da professora da sala de aula, tem 20 alunos e um aluno é muito bagunceiro, muito danado. E ela faz um acordo com ele. Se você se comportar, você vai ter isso. Não estou dizendo que é diretamente dessa forma, mas eu acho que é mais ou menos um acordo. Para ter paz no ambiente, talvez funcione dessa forma. Agora sim, eu quero reforçar que é uma suposição, né? Porque não tô cagando aqui não. É uma suposição por quê? Porque Não, mas você não falou nome não, né? Não, mas assim, eu quero deixar claro que é uma suposição porque isso tá claro, acho que essas facções mostram agora de forma clara que eles conseguem articular algo. O crime é organizado. Eu tava assistindo agora o documentário na HBO do PCC. Pronto, esse daí eu assisti. Você assistiu? Todo. Como começou a organização, Não, o estatuto. eu tô trazendo essa coisa, me desculpe lhe interromper, já lhe interrompendo. Eu trouxe isso porque aquilo ali, se todo mundo, Marquinhos indicou o filme, eu indico isso aí. É uma série no Netflix de 6 episódios sobre a história e a evolução do PCC. Uhum. É super interessante, independente do nome da facção, mas como tem o nome da facção no documentário, então não faz diferença. Ali mostra como ela nasce, como ela ganhou força e como ela é, para mim, hoje, super difícil de vencer. Porque ela se enraizou de uma maneira... Em outros países, inclusive, né? Que é independente do governo, ela está enraizada na sociedade. Ela é um braço da sociedade hoje, entendeu? É lógico que não é certo, se você acha então simplesmente dar a bravata que vai matar, ou que vai resolver, que vai tocar fogo, que vai não sei o quê. Já que você citou um ponto, tem um ponto que eles citam lá, acho que no 3º ou 4º episódio, que eles pagaram os estudos de várias crianças, advogados que não tinham, que hoje estudaram, fizeram direito, médicos, advogados, e que prestam serviço ao grupo. Porque quando esse pessoal estava jogado, eles investiram durante anos, 15, 20 anos, esse pessoal terminou a faculdade, passou em concurso público e hoje trabalham supostamente veladamente para a organização. Como é que você vai resolver isso, gente? É difícil. Me perdoe a minha franqueza, é impossível. Eu acho que é impossível. A gente pode até dormir, não faz de conta que eu estou dizendo. Sim. De achar de que isso é assim. Eu dou sempre o exemplo, quando eu discuto isso, eu cito a Colômbia. É assim, que a Colômbia lutou contra as Farc durante muitos anos e intitulou eles como guerrilheiros e tal, e comando do país, eles viraram uma força política. E esse povo briga durante 30 anos, mas eles demoraram muito tempo para identificar e declararam guerra a esse grupo. Só que no Brasil não está declarado guerra. Vive nesse conceito de que um dia vai resolver o que é o normal.
Aí entra um outro ponto que eu quero tocar, que é um ponto super polêmico, que eu depois quero voltar a esse assunto com o meu colega James, que vai ser convidado, viu, James? Nosso crítico. Sobre até que ponto o mimimi ou as condutas de centro-esquerda geram a proteção desse outro braço. E até que ponto o radicalismo do outro lado faz com que esse pessoal se fortaleça. Então, isso entra num ponto. Por exemplo, você é a favor ou contra a guerra contra isso aí? Porque isso é interessante, porque é o seguinte, tem até o caso, você citou a Colômbia, e falando em seriado e tal, a gente tem o exemplo do Pablo Escobar, né, do Narcos lá, né, então ele mostra que o cara, enfim, fez uma fortuna incalculável, né, dominou o país, né, dominou a região lá que ele morava, Medellín, né, e aí em determinado ponto, quando o Estado viu que não tinha mais jeito, que estava dominado, eles declararam guerra, né? Foi uma guerra de verdade. Morreu gente inocente, morreu criança, explodiram bomba. É isso que eu quero perguntar. E é o preço a se pagar, né? Eu quero perguntar a você, o Brasil está preparado para declarar guerra ao PCC e ao Comando Vermelho? Então, Essa é a questão, né? Não, então, politicamente, o mimimi do brasileiro de admitir que tá tudo bem e que não vai ter acesso, porque isso aqui é digno de crítica e de pesado, um corte sobre essa minha frase. Sim. É muito fácil porque você veio da elite, ou você é elite, é muito fácil, e você... Eu tô tirando esse lado do mimimi, eu queria que fizesse uma análise do ponto. Se a gente tem certeza que o Brasil vive numa guerra civil velada, o Brasil está pronto como nação e como país para enfrentar o crime organizado, para declarar essa guerra, independente de partido político. A gente está pronto para essa união? Vocês acham que vai demorar quanto tempo ainda para isso acontecer? Acho que a gente não está pronto. Mas é um caminho que, se quiser se livrar, talvez... É um dos caminhos, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Muita gente inocente vai morrer nessa história. Eu acho que é uma resposta muito difícil. Todo mundo quer combater o crime, né? Todo mundo quer combater o crime. Mas será que nós temos Fazer até a cara assim, certeza? Pois é, pelo menos teoricamente, né? É difícil. Eu digo, o cidadão quer combater o crime, né? O cidadão quer combater o crime, mas até que ponto o cidadão vai estar exposto no combate ao crime, entendeu? Agora é um exemplo aqui no Rio Grande do Norte. O fato de... Morreu gente inocente. Um comerciante, bicho, eu vi a imagem, eu fico me sentindo mal. Um comerciante, o cara, tipo, ali, viu a vida dele, o comércio dele passar no olhar dele, assim, de acabar tudo porque iam tocar fogo, aí ele tentou reagir e mataram o cara. Foi. Então, assim, e não só isso, essa aí é uma situação extrema, né, mas o dia a dia, né, por exemplo, fechar a faculdade, fechar a clínica, fechar o hospital, fechar tudo. Bicho, então, até que ponto... Mas eu vou lhe interromper, eu sou o chato e o cara que interrompe sempre, mas eu quero mexer nisso. Há quanto tempo isso não acontece em comunidades carentes sempre, sem a gente saber? Sempre. Sim. E que ficou por isso e agora isso desceu? Sempre. Né? Assim, É verdade. Talvez isso acontecesse há 20 anos e ficou dentro do traço da normalidade e já não aconteça mais, porque lá não tem mais Estado, existe um poder paralelo de verdade e agora está descendo. Será que quando isso ficar realmente acontecendo várias e várias vezes dentro do mundo normal, essa guerra vai ser declarada assim para resolver? Porque assim, quando eu acho o Brasil um país super escroto. Não sei se você falou que o alho é caro, eu acho que o Brasil é um país super escroto. E o alho é caro mesmo? Foi ele. Alho é caro, né? Eu queria um dia que a gente fizesse um podcast de 4 horas e a gente trouxesse todos os deputados federais à bancada, assim, num mapa, e começasse a dividir, que é um país, eu sei que todos os países têm seus nichos, né? Inclusive, só um corte, já fiz o convite a Kleber Rodrigues, que é deputado, e ele confirmou, vai estar... Pronto, eu vou perguntar a Kleber, porque ele é como político, pode me explicar. Assim, o cara que é da bancada da bola, e o outro que é da bancada da bala, e o outro que é da bancada evangélica, e o outro que é... Essas bancadas... Suas pautas. Eles só trabalham em defesa de suas pautas, ou como é que funciona esse conchave? Eu passo a pauta pra você passar a minha? Eu acho que nitidamente acontece isso. Eu passo a pauta pra você, é isso mesmo. Não, então, é isso que eu tô... O Congresso hoje ele é especializado igual a medicina.
Você tem o especialista em... né? Mas ninguém é especializado em Brasil. Eu acho que não. Boa. Eu acho que para Boa o esquema colocação. que é feito, para o esquema que é colocado ali, é difícil não ter isso. Não estou querendo dizer que tem que ter a Porque corrupção. quem te coloca lá, É, né? Você vai defender os interesses. eu acho que o problema não é o político. Eu acho que o problema é o sistema que o político está trabalhando, sabe? Eu acho que é mais ou menos como é que vai ser o acordo. Isso aí sempre vai existir. Não, mas eu não estou falando do acordo político, porque as interações políticas têm que existir. Sim. Eu só estou discutindo que se realmente o bancada da bala defende a bala, Sim, se tá. realmente a bancada Porque da o Bíblia Congresso é defende. uma coisa à parte, né? Porque, assim, por exemplo, vereador, você traz aqui para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um pouco diferente, eu acho. Você não tem aquele vereador que é dos empresários. Quer dizer, tem. O vereador é inocência bairro, mesmo. né? O vereador é bairro. É regional, exatamente. regional. É comunidade ali. Tem né? o bairro talvez do Felipe Camarão aí, ele vereador vai tal. defender aquela, né, região ali, aquela comunidade. Até pelo alcance dele, ele está lá No para sentido buscar. mais geral, ele é. está buscando ali uma lombada e um plano de saúde. Mas quem faz as leis, por isso que eu estou falando do Congresso O Congresso Brasília. é um caso à parte, eu acho que é. Aí eu volto a você. Será que a gente está entregue assim por causa deles? Cara, eu acho que talvez. Vamos pode voltar ser à um dos tropa de motivos. elite. Pode ser um dos motivos. O sistema é foda, parceiro. Dá a mão para não perder o braço. É, eu acho que é um dos motivos, né? Eu Mas acho que é o porque principal motivo. Mas eu acho que tem seguro. Tem seguro, nego. Eu acho que o sistema, ele é uma frase pancada mesmo do Tropa de Elite. O sistema é foda em qualquer aspecto. Para o cidadão e muitas vezes para o próprio político. Eu vejo muito político entrar na política com um olhar tão verde ainda, com um olhar de esperança, mas muitas vezes ele nem entende. Você acha que o cara chega a ganhar com a esperança? Acho, eu conheço alguns, inclusive. Alguns que saíram porque já entenderam lá dentro e outros que tiveram que se converter. Cuidado pro pessoal que está assistindo, ninguém está generalizando, dizendo que todo político é assim ou assado. Só estamos fazendo uma análise boa. Só estamos fazendo uma análise do que está acontecendo. Quiser generalista, se quiser, aperta o xizinho, né? Foda-se, né? Só que assim, o que eu... Vai no Chile, dá o like. Dá um like, compartilha, curte, manda para um político. Aí, o que eu discuto muito, então, por isso que eu acho importante que esses caras viessem assim, né? É porque hoje o Brasil se dividiu entre os políticos tradicionais e o outsider, né? Que o fulaninho, não sei o que depende de uma pauta. E Marco é brilhante nisso, ele é nosso próximo deputado. Que ele disse que a pauta segurança é quem mais. O fenômeno Bolsonaro vem na esteira da falta de segurança. Não foi só no roubo institucional do partido que estava no poder. Eu acho. Ele acha que a pauta de segurança. Muito forte contra isso. Será aí que Bolsonaro tá vai voltar para fazer oposição, hein? Depende- Tá dizendo que vai voltar, né? Dependendo do nível de insegurança do país, que eu digo, tanto acho político que vai, como agora. financeiro, o Brasil vive do quanto pior, melhor. O Lula voltou por causa de Bolsonaro. E pode ser que Bolsonaro volte por causa de Lula. É uma sequência. Enquanto os dois não tiveram a diarreia e morrer de caganeira, vai ficar nessa daí. Aí quem se tora é o povo, né? Ou a gente vai morrer primeiro, ou então... É foda. Mas eu acho que é isso. É uma cadeia muito, muito agressiva. Porque mexe diretamente com o comércio, né? Mexe diretamente com o comércio, com as pessoas. Tem pessoas aí que estão dentro de casa, não tá conseguindo nem sair do quarto por causa disso aí, acredite. Eu tenho um paciente, conversando com um paciente, dizendo que não vou não tem condição não, tá muito violento, estão queimando tudo. Eu sei que tem uns Agora, sabe o ataques. que eu acho interessante nisso? É o seguinte: o mundo, ele sempre foi um lugar violento. Porra, brilhante. Né? Marco O mundo Boi ele foi sempre pra talvez, Homo inclusive, sapiens. Foi pra torar. A gente vive hoje num mundo bem menos violento do que era anteriormente. Idade média e tal, enfim. Mas assim, a coisa, assim, quando a gente fala em gerações mais próximas, a gente vê, por exemplo, nossos pais, né? Nossos avós. Eles aparentemente viveram um período de maior tranquilidade, né? Com relação a isso, né? E a gente está falando de segurança pública, né? As pessoas são violentas desde sempre. Mas falando em segurança pública, a gente está falando de quê? De assalto, homicídio, tal. Então eu acho que isso é diretamente ligado às drogas. Sim. Né? Essa evolução, essa escalada na violência, a não ser que as pessoas tenham ficado mais violentas do nada, mais intolerantes, mas que é uma possibilidade também, lógico. Mas o que aparenta é que isso tudo, bicho, está ligado à droga, né? Assim, e a gente falou aqui de vários aspectos e tal, e a gente não citou a droga, né?
E as drogas, bicho, é um assunto, talvez dê outro podcast aqui, né? Dá. Falar sobre drogas, mas não pode faltar aqui. Eu acho que, na minha percepção, bicho... Eu não dissocio droga da violência. Porque a gente vê esses índices de homicídio e tal, mas é mais, assim... Os homicídios muito pobres, acontecem, né, por disputa morre direta ao mercado consumidor, é o mercado da droga. Sim. Né? A molecada, perspectiva de vida baixíssima, bicho, né? Assim, molecada que é ligada a esse movimento, né? É foda, velho. A gente falou aqui do PCC, da série, e tem um detalhe importante que depois disso me chocou muito, que existe uma frase falando de segurança pública e de Natal em si, da crise que a gente passa hoje, que eu vi várias e várias pessoas falarem várias vezes que Natal está entregue à insegurança pela vinda do Presídio Federal. Eu não sou especialista nisso, mas quando você você se interage, começa a olhar, hoje Natal para mim não foi por causa do presídio não, é por causa do porto, é um interposto para venda de droga. Ele cita que durante muito tempo, década de 90, no 2000, esse pessoal, o crime organizado, não era organizado só para venda de droga, era para sequestro, assalto a banco e tal, porque precisava de dinheiro. Chegou a um ponto que viram que a droga é tão mais rentável que esses crimes... E é meio que um delivery, né? Tipo, você produz e... Exato. Então, o Brasil, como entreposto, além do mercado interno, a exportação disso. Então, nego literalmente mata e morre para manter o mercado e a produção e o escoamento disso. Então, não vou seguir, mas eu vou querer saber só a opinião de vocês dois, bem simples, sobre não é legalizar maconha, mas legalizar a droga como um todo. O que vocês pensam? Você acha que diminui? Só sendo bem simples para a gente voltar para a insegurança de Natal, só para citar. Eu acho que, na minha opinião, não diminui, porque um cara que é traficante hoje, ele não vai abrir uma PJ para pagar imposto, para pagar funcionário. Eu acho que não funciona assim. Mas se tiver no supermercado, não precisa ir para a boca. Vai concorrer com ele, no caso, né? Vai pagar imposto. Rapaz, eu não acredito nisso. É uma derivação da discussão. Está viajando, beleza. Eu sei que eu estou viajando. Mas e existem modelos já no mundo, né? Mas eu acho que o modelo simplificado, né? Assim, ninguém no mundo, nenhum lugar do mundo... faz muito com a maconha, né? Mas não é a maconha que causa a morte, na minha opinião. A maconha é discutível, a maconha. É a porta de entrada, né? Sou contra, mas a maconha é discutível. Mas o restante das drogas eu sou contra. Eu tô com medo da gente botar isso no ar, mas vamos pra frente. Rapaz, eu só tô voltando porque é o seguinte, não é o legalizar de fumar maconha, então... Sim. Tá falando uma grande besteira porque todos os entendidos em cocaína, no malefício, não sei o que é absurdo que eles estão falando. Eu não tô defendendo a legalização nem que vendendo no supermercado. Mas será que vai chegar a um ponto que a gente já chegou de perder completamente o controle sobre a segurança pública e o bem-estar das pessoas, que não seja necessário isso? É isso que eu tô perguntando a vocês. Entendi. Porque hoje a gente já não... existe o efeito... Mas eu não sei se adianta, entendeu? Sinceramente. Você acha que mudaria o quê? Você acha que mudaria? Eu já estou pensando aqui no produto eu não droga. Eu não sou a favor. Eu sei. Eu tô tentando. Mas você acha que mudaria? Mas um país como o nosso, que não tem... Eu tenho muita dúvida, porque eu acho que você cria um problema social do número de pessoas que serão dependentes. Você abre um leque. É um novo custo. É um novo centro patológico que você vai ter que cuidar. Isso. De várias e várias pessoas. Mas com relação à criminalidade e o controle disso, o dinheiro correria por rotas, né? Não tô dizendo, porque sempre vai existir um mercado ilegal, porque tem mercado ilegal para tudo. Para tudo, aí é esse ponto que eu acho. Mas e é uma análise que a gente está discutindo. Porque o cigarro é legal, mas existe o tráfico de cigarro ilegal, né? De contrabando e tal. É foda. Bebida, mesma coisa, né? Eu acho que cairia na mesma coisa, sinceramente. Mas você conhece alguém que mata ou morre por causa de cigarro que ele compra? Não mata. Tudo bem. Talvez os consumidores não, mas nesse meio do tráfico, do pessoal. Não, tem. É uma guerra também, né? No presídio, cigarro vale ouro. Era assim lá quando você tava. mas sério, no presídio, cigarro vale ouro. Você fazia o quê pra uma cigarro lá? Muita coisa. Coisinhas, loucurinhas. Mas. Eu entendo a reflexão de Fábio, mas pensando no produto droga, porque legalizou quando pessoal, só para deixar claro, não sou a favor, não quero que tenha no Nordeste, não, claro. Só tô dizendo, mas assim, legalizou o produto droga. Só tô dizendo que você tem que pensar nisso. Eu tô certo, não, eu dei minha opinião. Mas aí volta no mimimi de que eu tô falando do mimimi.
até dessa discussão que a gente tá tendo vai ter mimimi. Sim, claro. Não, só tô querendo dizer o seguinte, se a gente já admite... Eu gostei hoje ele veio... dessa veia rock and roll, viu? Se a gente tá hoje admitindo que a gente não tem mais controle, que o Estado não tem mais controle, será que pro Estado pensar se tem ou se não tem, vocês dois acham que não é por aí? Não, Eu acho que não. eu penso assim, tudo que é liberado nesse país e que tá lá A lei. na lei, que tá naquela prateleira vendendo, vai ter imposto. Isso. Quando eu era criança, E muito. uma garrafa de Coca-Cola 2 litros era R$1,50. Quanto é hoje? 9, 7 e pouco. Quando eu era criança, uma pedra de crack era R$5. Quanto é hoje? R$5. A droga não muda o preço. Então, eu penso que colocando essa droga na prateleira, Essa tabelinha você tem onde, assim? eu já ouvi falar assim, né? A vida... Mas agora eu vou discutir com você como mercado. Que porra é desse? Se produzisse droga em grande quantidade lá em São José do Mipibu, legalizada, o preço tende a baixar, não? Oferta e procura, independente do imposto. Rapaz, uma carteira de cigarro... Eu acho hoje, que a 90% lógica... é imposto. Não, Não mas- seria diferente com a droga, né? Não, mas Depois- eu acho que a lógica da droga é diferente E aumentar o preço. Depois vai virar Brasil, vai virar cobrar imposto de tudo, certo? Depois Sim. vai virar Brasil e sem Sim. imposto. Só tô dizendo que qual é, pensamos nós três aqui, você que tá em casa, pense. Qual a única maneira de eu enfraquecer é igual você pensar num tumor. Sim. Você tem que diminuir o fluxo para dentro do tumor de sangue. Para droga, você vai ter que diminuir o fluxo de dinheiro, para que você trave e tal. Qual a única maneira de você tentar diminuir o fluxo de dinheiro para que não se compre arma e não arme os grandes impérios que existem? Você tem que diminuir o número de dinheiro lá para dentro. Eu não estou dizendo que eu estou querendo montar uma empresa de fazer cocaína, não. Só repito. Eu só estou querendo diminuir da maneira ilegal. Sim. Entendeu? Eu só tô, os grandes países que você vai discutir, eu estou dizendo isso porque o Brasil já chegou a um ponto, os Estados Unidos não, a Europa não chegou a um ponto de admitir que perderam. Lá ainda faz de conta, ainda o poder, na minha opinião, ainda é maior do que o cara. O cara tem muito medo de vender a droga. Mas no Brasil, eu vou desafiar vocês em casa ou qualquer um aqui. Se você de fato quisesse uma cocaína agora, você não sabe onde comprar? Eu Você não. consegue comprar. Consegue, né? Você Pensando consegue. na cidade, né? Você pensando no conceito... Rafael sabe. Tem até Ele tem tabela o de preço, aí ele tem o preço, agora não consegue. Eu O só... crack que eu cheguei mais perto foi quando eu fiz uma foto com o Neymar. Foi mesmo? Meu Deus, a segunda, né? Só pra terminar Natal. Certo, sim, Voltar vamos pra voltar. Natal. Vamos voltar voltar. pra Natal. A gente chegou no... A raiz é a droga. Estamos perdidos. Não tem controle. Você, Marcos, sendo governador, faria o quê hoje? Eita, uma pergunta boa, Essa viu? pergunta de 1 milhão, né? E a gente já discutiu isso algumas vezes, né? A gente fala, mas quando você tem a caneta... Não, é você, né? Porque pra meter o pau, faz o L, bota as minhas, mas eu quero saber você com a caneta. Eu com a caneta, numa situação dessa, Desce de hoje. eu acho que eu faria mais ou menos o que está sendo feito. Num momento inicial, reforço, né? Reforço de onde tiver. Eu acho que numa situação que a gente chegou, eu teria acionado o auxílio federal. Eu teria acionado. E hoje pode, né? Que os dois são... Não Que digo é a GLO, né? Que Não, você eu bota só lhe Forças interromper. Armadas e tal, né? E hoje é tudo do mesmo lado, tudo da mesma cor. Exatamente. Não, podia, não É isso era que eu antes, entendo. mas... Eu acho que é pra não dar moral, essas coisas, não sei, porque tem esse litígio aí, Fátima e Lula, né? né, recente. Não, mas teria entre os dado moral partidos. se fosse o outro tivesse ganho, não? Bolsonaro Mas e aí Fátima. você dá um pouco de moral às Forças Armadas, talvez. Ah, Ela entendi. entrar Entendi. Pra não em dizer que pediu o ação e pinico, tal. entendi. Talvez, eu tô Sim. dizendo isso, não sei. Não, você é um cara embasado. Ninguém sabe o que se passa na cabeça dessa galera aí. Só mas- tá escutando aqui quem respeita sua opinião. Não, com certeza. E eu Também tô cagando. cagando, mas é isso aí. Eu acho que talvez não tenha sido acionado por causa disso, mas que a gente chegou ao ponto de precisar, eu acho que a gente chegou. A gente viveu isso há uns anos atrás, né? No Robson. governo de Robson Faria, né? E foi parecido, né? E veio Força Nacional, foi a mesma coisa. E depois veio as Forças Armadas, né? Eu lembro acho que teve- diferente, sabia? Você acha diferente? Sabe por que eu acho diferente? Porque na época de Robson você tinha um epicentro. Você tinha uma crise muito grande dentro da cadeia, certo? Tanto que nego jogou bola com cabeça do outro e tal, tal. Negócio. Ali foi foda. Tem, Por mais inclusive que- passa nesse documentário, né, Fábio? Passar o caçuja nesse documentário. É pesado, né? Então teve aquele... E agora
é uma reivindicação, porque a comida vem estragada e tal. Parece, eu não estou desconsiderando que eu não estava preso e nem sei o que está comendo, né? Não sou eu que estou comendo lá. Mas parece, comparado ao que foi com o Robson, a crise é muito menor do sistema prisional para causar uma reação do tamanho que foi. Parece. Aí agora eu vou conjecturar. Será que não é uma mudança de fluxo de dinheiro, de droga? Não estou dizendo que o governo participe. Mas você acha que a crise, ela suplantou e é uma crise mais interna dentro da disputa do comando e que o Estado está pagando o pato? Rafael. Eu penso que aqui, pronto, nós temos 5 presídios federais, né? 5. E um tá aqui. Eu penso que o raciocínio do Porto é legal. E eu penso que essa coisa de mexer os cabeças, né? As pessoas, os chefes das facções, mudar de presídio e tal, isso gera sempre polêmica. E é uma pergunta que eu me faço, assim, de forma leiga, sendo bem sincero. A mudança não é fácil. Mas se de fato tivesse um acordo entre os políticos, os governadores, executivos e tudo mais, com as facções, por que eles estariam mudando, entendeu? É isso que eu raciocino, assim, às vezes. Porque se existisse um acordo, não existiria mudança. Porque a gente sabe que quando um cabeça está dentro do presídio, ele vai gerar muito mais teia. Mas, Rafa, será que esse acordo que a gente acha que existe, não é que seja no papel, mas você acha que as lideranças reais, tanto de um lado ou de outro, chegam a diretamente dialogar nesse ponto? Que evite... Você acha? Acho. Então você acha que Flávio Dino de fato foi lá na Maré? Na Maré negociar algum ponto? Você, mano? Mas eu não sei, eu vi um vídeo aí que ele ia lá, chegava, descia, não era esse o vídeo que estão discutindo aí? Não sei, falou que ele foi ver uma ONG e tal, aí dizem que ninguém entra lá sem proteção. É muito foda isso, né? Assim, levanta alguns questionamentos aí na cabeça. Eu acho de uma infelicidade tremenda o que aconteceu. Eu acho que existe isso. Eu acho que ele mandou muito mal como ministro da Justiça. Não tem argumento nenhum que defenda esse posicionamento. Se ele quisesse recebesse institucionalmente o cara em Brasília. Recebe o cara lá. O cara vai a Brasília, se o cara não deve nada e quer... né? Ele tá aqui em Natal ainda, né? Deve estar, e que ele tivesse, ele podia vir. Chamado ele, né? Para justificar e dar resposta. Mas enfim, o mimimi, que a gente está dizendo, impede as discussões importantes do Brasil hoje. Quando você fala de segurança pública, ou de impunidade, ou de armamento, ou de segurança, ou de proteção individual, o cara leva para 2 extremos. Ou o cara é extrema direita e vira idiotizado igual o nosso querido colega que saiu da presidência, ou o cara é do mimimi dos direitos humanos, que todo mundo só tem direito e não tem dever nenhum e não pode ser punido. Mas Rafael que disse que eu perguntei a Marquinhos e eu vou ser, Rafa, se você fosse Fátima agora, qual seria a sua conduta? Sabe o que eu faria? Abrir uma box. Não, uma box aí é praxe, né? Fica todo mundo dentro de casa 2 dias e deixa com a gente aqui. Não, tô brincando. É um pensamento muito agressivo, né? Porque eu ouvi isso hoje. Ela devia mandar todo mundo ficar dentro de casa e botar a Força Nacional na rua. Quem estiver tocando fogo... Mas eu acho que não é tão simples. Sendo bem sincero, eu não sei o que faria. Sendo bem sincero, do fundo do coração, eu não diria que ia dar uma canetada pra trazer, então, pedir... Eu acho que, sendo bem sincero, você tá que nem ela. Tô. A diferença é que eu trabalho e ganho o meu salário. Eu não sou... Foi pesado. Eu não sou Fátima, mas eu penso, me colocando, me portando como ela... Eu acho que ela dorme todo dia rezando para que chegue, vai ser, né? Para que chegue o outro dia e que essa crise se dissolva. Ela hoje sofre mais do que a pandemia do Covid. Ela está escondida como tanto quanto, porque o Covid dela agora é só dentro de Rio Grande do Norte, dentro de Natal. Você acha que agora eu vou fazer uma repergunta, né? Você acha que essa bomba no sistema, né? Já estava ali, guardadinha, porque eu vejo muita gente falando, principalmente os especialistas, né, em presídio e tudo mais, que isso aqui já ia acontecer. Você acha que isso aqui estava guardado para acontecer no governo de Fátima agora? Sim, acho que não, porque no final das contas, eu estou perguntando e respondendo, né? Talvez... a única... Eu acho que é o seguinte, o que poderia estar guardado é essa crise pós-eleição.
Sim, o segundo turno, principalmente presidencial. Se você achar que o contexto endurecia mais com o ex-governante, eu não estou dizendo que o atual protege ou defende. Só estou dizendo que essa bomba, se foi tão comemorada por esse grupo, né, não é segredo para ninguém que se existia uma preferência. Sim. Né? E olha que eu sou petista. Mas se fosse outro grupo, você está dizendo? Claro que acho que endurecia mais, porque era a pauta dele. Não, mas o que eu estou querendo dizer, talvez essa crise estava requentada para não acontecer durante o segundo turno, para não virar votos agora, né? E deixar acontecer agora. Entendi. E só aconteceu porque chegou ao ponto insustentável. Sim. Aí vamos fechar do mesmo jeito que a gente conhece. Eu vou fechar do jeito que eu comecei. Na minha opinião, o que Fátima quer e o que ela vai tentar, com Flávio Dino ou sem Flávio Dino, com 100 milhões ou 100 milhões, é que retorne ao faz de conta original. Sim. É impossível a resolução da crise. Não. Ela não vai tomar conta, ela não vai inibir o fluxo de droga no Estado, ela só quer retornar ao status quo do faz de conta que perdura aqui, que perdura em qualquer lugar. Então o que ela vai fazer, na minha opinião, é isso mesmo. Ela faz o teatro que tem que ser feito. Eu acho que a resolução não parte de coalhar de soldados no meio da rua, como o Marcos disse brilhantemente, que aumenta a sensação de segurança. É a sensação de segurança. Mas a resolução, ela passa por um acordo. Que ninguém vai admitir. A guerra foi declarada, né? Para cessar o fogo tem que haver algum acordo, né? Nesse documentário para resolver mesmo, da HBO, uns 100 anos aí, né? Nesse documentário da HBO fala sobre um sistema deles lá dentro do presídio chamado RDD, você viu? Regime. Eu vi lá do. Que nos presídios fica bem rigoroso, sabe assim? Não tem banho de sol. Mas foi aí que nasceu o PCC, né? Você viu, né? Pois é. Não tem banho de sol, não tem visita íntima, não sei o quê. Então, tem governos. Eu confesso que eu não sei se o de Bolsonaro era assim. Inclusive, quem souber pode até comentar aqui embaixo. Mas tem governos que determina que a RDD seja posta em prática sempre. Meio que como, né? Sim. Então, a pergunta é, será que esse acordo ele é velado a esse ponto de liberar algumas situações, como por exemplo essa RDD, ou não, entendeu? Facilitar algumas coisas. Não estou dizendo que muitas vezes, eu como leigo, eu penso que pode acontecer a saída do governador até... Você acha? Eu acho que não. Acho que ela não se exporia tanto. Não estou dizendo Fátima. Eu estou dizendo político. Eu só volto e vou botar uma pergunta no ar que eu não sei a resposta. Que quem souber pode comentar embaixo. Dizem que a crise é com uma facção só. Que é a local. Né? Então até que ponto esses acordos são quebrados a um ponto de só um lado ficar bravo? Quer dizer que só tem comida podre para um lado? Verdade. Fica aí essa pergunta. Essa reflexão. Fica aí essa reflexão. E para terminar a minha opinião e minha participação, e vocês encerram, não existe facção local? Não existe mais local, né? Não. Se o sindicato não tivesse o apoio do Comando Vermelho, assim eu acho, não teria sobrevivido a potência do outro lado, né? Não é que o sindicato é um case de sucesso estilo nordestão. Eu acho que tem mais coisa aí, né? Então fica a reflexão, fica a análise e eu quero que você em casa hoje pense e reze quando for dormir e quando assistir pense nisso, até que ponto o que a gente vive é um grande faz de conta. Até que ponto a paz que você acha que vive, ela não existe de verdade. É um equilíbrio dinâmico e que tudo que a gente passa, então é muito fácil e muito cuidado quando você vai para as redes sociais, fazer print, colocar faz o L, faz a arminha, como se tudo se resolvesse com uma postagem de Instagram. O fluxo, na minha opinião, é bem mais pesado. Vocês aí... Concordo, e eu acho que, inclusive, pegando um gancho do que você falou e concluindo, eu costumo dizer muito isso em casa, eu converso muito com minha esposa sobre isso, que a gente vive, bicho, um equilíbrio muito frágil, né? E justamente bate nisso aí. Você mora no seu prédio ali, você tem ali um porteiro ali embaixo, e você tem aquela sensação de que, porra, eu tô seguro pra caralho aqui, né? Meu irmão, apocalipse, não sei o que, o primeiro que corre é o porteiro, brother. E que você vai... E aí? Entendeu? Então, assim, meu irmão, é exatamente isso. A gente vive num balanço aqui, num equilíbriozinho que a gente vai mantendo, fingindo que
não acontece o que acontece aí nas periferias, enfim, tráfico, morte e tal. Mas quando chega perto, aí a gente sente, né? E é uma realidade, mas eu acho que tem que aproveitar agora e talvez começar a pensar o seu país, nosso país, tem morador que em enchentes e desabamentos e calamidades públicas, eles entram para saquear o que sobra na casa da pessoa. Sim, aí é outro podcast. É outro podcast. Então, é entender que o equilíbrio é dinâmico e, na minha opinião, deixo bem claro, a gente não tem mais controle sobre isso. Então, é pensar, rezar, proteger, vigiar e orar. Minha opinião. Pessoal, até mais. Até a próxima. Compartilha, curte, manda esse link para os colegas e no próximo programa quem vai estar aqui é Dr. Diego Garcês. E mande para Fátima Bezerra também esse daí. Um abraço. Valeu, um abraço. Fala, tio.